Então, começando a aula de hoje, ela vai ser sobre a continuação da clínica do suicídio. Então, vai ser a nossa aula 4. Claro, como o meu curso é de psicanálise, o que acontece? Então, os temas voltados são tudo linkados com a questão da psicanálise junto, teorias psicanalíticas. Então, é assim que procede a questão da disciplina. Então, vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no 2º ano de faculdade na Uninter e pretendo me tornar psicanalista. Mas, para ser psicanalista, lembrando, não basta ter a graduação. Além de ter o estudo, que na verdade nem precisa ter uma graduação, tendo uma pós também é suficiente desde que tu tenha uma graduação qualquer. Pelo menos no momento não existe uma restrição de graduação. Então, além de ter a graduação, ter o conhecimento, ainda tem que ter, passar por análise pessoal, tipo eu, passar por um tratamento, e terceiro, ter uma supervisão, para quando eu estiver tratando os pacientes. Então é assim que para se tornar psicanalista tem que ser isso. Então a continuidade da aula sobre o suicídio, lembrando que isso aqui é uma aula, né, é os meus estudos, na verdade, da faculdade, só que eu acabo trazendo conhecimento para ti, mas lembrando que a questão do suicídio é uma coisa muito séria, e aqui a questão, um estudo de como manejar na questão clínica. Se não é o teu caso, está precisando de ajuda, ou algo do tipo, não ignore, procure ajuda, que isso é o mais importante. Tá? Então, começando aqui como a aula 4, lembrando que a faculdade, cada disciplina é dividida em 6 aulas, e cada aula tem 5 temas com uma questão prática. Então, a gente já está na aula 4. Né? Se não assistiu as outras aulas, convido a assistir as anteriores. E aí, o que diz o texto? Nessa etapa vamos dar destaque a algumas coisas que já discutimos até aqui. Então vai ser tipo um reforço da questão dos conteúdos vistos anteriormente. E lembrando que eu acabo revendo meus vídeos para poder estudar. É uma forma que eu achei de estudos também. E aí o que diz aqui? Os principais indicadores que alertam para maior risco de suicídio são principalmente 2. Tentativa de suicídio anterior e transtornos mentais. Então são 2 questões. Então se o paciente já teve uma tentativa anteriormente, então com certeza tem um maior risco de ter uma tentativa novamente. Isso é o primeiro ponto. E segundo, transtornos mentais, que também pode levar a pessoa ao suicídio. Então tem essas questões. Além desse, também se destaca a sensação de não pertencimento, pois aqui se aplicam situações de violência, exclusão e desamparo. A pessoa se sente sozinha, como se não pertencesse a um grupo, a uma família, ou a um lugar, enfim. Essa é uma questão que motiva alguns suicídios em crianças, pela experiência de não ser desejada. E aí o que diferencia autolesão e suicídio, então aqui está relembrando das aulas anteriores, é a intenção de morrer. Na autolesão não há intenção de morrer, porque tem muitas pessoas que se autolesionam, se machucam. Apesar de que pode acontecer de forma acidental, mas a pessoa não está pensando nisso, está pensando só em se machucar. Já no suicídio há a intenção de morrer. Então, comportamento suicida, e lembrando que a gente fala comportamento suicida, quando a pessoa se comporta, tem questões de comportamento suicida, que tipo, faz coisas para morrer. Né? Então, tem isso. E aqui diz, é um contínuo que envolve ideias de morrer, pensar em fazer, no momento que ela já está pensando, já está começando a ter ideações suicidas, elaboração de planos, pensar em como fazer. Primeiro tem o primeiro passo, que é o pensar em fazer. Depois vem como fazer. A busca de meios e tentativa de suicídio que pode resultar em morte. E aí a tentativa é quando tenta. Nessa etapa vamos abordar especialmente a teoria pulsional para compreender as condições em que a pulsão pode favorecer o comportamento suicida. Então aqui já está entrando num conceito psicanalítico, que é a pulsão, que a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então já entra uma questão psicanalítica. E aí vamos entender que conforme o destino da pulsão, a agressividade pode ser dirigida a si mesmo, que é a autoagressividade, ou o mundo externo, que é a heteroagressividade. Vamos dar destaque à compreensão da autoagressividade, que é quando a pulsão se mantém no ego.
Tipo, o ego somos nós mesmos, é o nosso consciente, é como a gente se enxerga. Então o objetivo é apresentar e orientar temas de estudo sobre a psicodinâmica do sofrimento humano. Claro, então tudo aqui lembrando que é a questão voltada para psicanálise, né, no tratamento psicanalítico. Claro que outros acolhimentos, outras questões de saúde também são muito importantes, principalmente o acolhimento. E aí traremos no tema 1, que é a história da teoria pulsional, que eu acredito que vai dar uma explicada do que seria a teoria pulsional. Logo no início da sua produção literária, Freud já tentava compreender os princípios que regulavam os estímulos no psiquismo. Então ele já tentava entender as questões que aconteciam, porque lembrando, todas as teorias de Freud que trouxe à tona na psicanálise, quando ele começou a desenvolver a psicanálise, foi tudo na clínica, tudo observando os seus pacientes. Então foi assim que Freud foi construindo as teorias psicanalíticas. Então inicialmente entendeu que havia um princípio regulatório que visava evitar... Opa! Deu erro aqui. Vamos de novo. Logo no início da sua produção literária, Freud já tentava compreender os princípios que regulavam os estímulos no psiquismo. Inicialmente entendeu que havia um princípio regulatório que visava evitar o aumento de tensão. Então, na verdade, o que acontece? O Freud, toda a teoria dele desenvolvida foi em cima da clínica dos pacientes dele. Então foi assim que ele foi construindo a teoria psicanalítica. Então ele já tentava compreender os princípios que regulavam os estímulos. Tipo, o que causava aqueles estímulos na pessoa, os desejos. Quando fala impulsão é desejo. É a mesma coisa. Né? Foi uma questão de tradução. E aí inicialmente ele entendeu que havia um princípio regulatório que visava evitar o aumento de tensão. Então tinha alguma coisa que regulava, que controlava, o qual para isso precisa se manter sem muitos estímulos. Essa tendência ele nomeou de princípio de prazer, em que prazer é sentido com a diminuição da tensão. Ainda chamou de princípio de constância a tendência em manter o nível de tensão o baixo possível constante. Depois chegou a formular que é um outro princípio ao qual chamou de inércia, que visava a descarga completa da tensão. Então vamos ver aqui a questão da teoria. Princípio do prazer, tendência a evitar aumento de tensão, um estímulo. Princípio de constância, manter reduzido ao máximo a tensão, mas ainda há um estímulo para manter reduzido ao máximo a tensão. Já o princípio da inércia, eliminar todo estímulo, parar tudo. Então não tem estímulo nenhum. E aqui fala para um texto, projeto para uma psicologia científica, aí tem toda a explicação do Freud. E Freud defendia que havia uma energia que levava à ação. Ele sabia que tinha alguma coisa que fazia a pessoa agir. E aí trata-se da libido, uma energia sexual que favorecia a manutenção da vida, desejo, pois ela é responsável pela reprodução da espécie e a fome que mantém a sobrevivência da espécie. Como a fome também, como se fosse uma libido também, só que com questões diferentes de sobrevivência, uma para a reprodução da espécie e outra para o corpo se manter. Essa energia sexual foi delimitada conceitualmente como a energia da pulsão, um conceito da metapsicologia psicanalítica. Daí Freud foi muito além da questão do físico, ele foi, por isso que fala metapsicologia, que diz respeito a um processo psicodinâmico que exerce força constante no psiquismo em busca de satisfação. Então ele acredita que a gente tem um sistema, acreditava aliás, né, que sempre a gente tem alguma coisa em nós que a gente sempre vai buscar satisfação, tem uma satisfação plena. E aí no texto dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, publicado por Freud em 1905, a pulsão é exposta como sendo. E aí aqui traz o que seria a pulsão. Representante psíquico de uma energia que leva ao movimento, ou ainda uma espécie de demanda por ação que seria feita ao psiquismo, alguma coisa que faz a pessoa querer, cuja fonte seria o processo excitatório em um órgão.
Há aqui uma distinção entre a fonte da pulsão e o estímulo, sendo este último produzido fora do organismo. Então tem a questão, tem a pulsão que vem de dentro e tem o estímulo que vem de fora, alguma coisa que nos estimula a fazer algo. Por exemplo, é a fonte da pulsão dentro do próprio organismo. Essa pulsão, ao contrário de estímulo, não poderia ser eliminada, quer dizer, a gente vai ter até morrer, sendo, pois, contínua e exigiria que o organismo lidasse com ela. Então o organismo ele é obrigado a lidar porque essa fonte vai existir sempre. Portanto, a pulsão é designada no limite entre o somático e o psíquico, que leva o indivíduo a ir em busca de um objeto para atender a sua demanda de satisfação. Então, na verdade, a ideia principal desse trecho está dizendo que essa questão da pulsão vai sempre nos levar em busca de algo para nos satisfazer. Em resumo, é isso. Ele está dizendo que a pulsão é o limite entre o somático e o psíquico. Somático, quando fala em somático, é a questão do corpo, entre corpo e mente. Então a pulsão está no limite entre os dois, entre corpo e mente. Nessa primeira fase de produção teórica, as pulsões eram entendidas de maneira muito preliminar, claro, porque recém começou a desenvolver na época o Freud, como esboço do que viria depois. Freud entendia que tinha dois tipos de pulsão. E aí ele veio com as pulsões do ego, que o ego seríamos nós, para a manutenção da vida, por exemplo, a fome, e as pulsões sexuais, que é para a manutenção da espécie. Então tem uma coisa para perpetuar e uma coisa para se manter. Se manter é o ego, e sexuais é o para procriar. As pulsões de autoconservação são do indivíduo, em oposição às sexuais, que seria do ego, que são da espécie. Isso remete à distinção entre filogênese e ontogênese, discutida em momento anterior de nosso estudo. Aí tem um texto que fala também. Ao longo do estudo sobre o caso do pequeno Hans, Freud e seus colegas discutiam sobre a pulsão se tornar agressiva. Então, no desenvolvimento do conceito, Freud entende que as pulsões do ego e as pulsões sexuais são as duas uma só. Aí começou a entender que tudo era uma pulsão, tudo fazia parte de uma coisa só, que não havia distinção. Por isso que eu digo, ele sempre trabalhou as questões dele tudo em função da clínica, né? Função da vida. Assim, a partir de 1920, as nomeio como pulsão de vida. Então todas as pulsões tinham sexual, a pulsão que ali, como é que falava? Era a pulsão do ego e pulsões sexuais. Aí ele trouxe o conceito como pulsão de vida, que é uma coisa, tudo uma coisa só, que é a questão do viver, tanto a questão do ego, de se manter vivo, e a questão sexual também para manter a espécie viva. Então isso tudo se resume à pulsão de vida. Todavia, existiria uma outra tendência psíquica que não estaria diretamente a serviço dos princípios do prazer, cujo objetivo era a descatequização, ou seja, o desinvestimento libidinal, que ele nomeia como pulsão de morte. Tipo, digamos que seria o perder o interesse, perder a libido, perder o desejo, a vontade, e aí tanto vale para a questão sexual ou não sexual. E aí o conceito de pulsão de morte representa um corte na teoria psicanalítica, que até então nunca se tinha se discutido, pois o ponto que ficava em aberto na antiga teoria das pulsões finalmente ganhava uma explicação. É aquela coisa que tu cria uma teoria, mas parece que falta alguma coisa. Né? Se o psiquismo era regido por um princípio cujas tendências eram evitar o desprazer, então em busca do prazer, como explicar os pacientes que caminhavam justamente na direção do desprazer? E aí que vinha o questionamento. Pô, mas se a gente tem uma pulsão de vida, pulsão de desejo, por que tem pessoas que não não desejavam o prazer? Gostavam de passar pela sofrência, pelo sofrimento. Muitas pessoas ficam em relacionamentos tóxicos, por exemplo, e não conseguem sair disso. Por quê? E é isso que Freud começou a questionar. Né? Então a pulsão de morte, portanto, seria a explicação para essa conduta. Daí ele trouxe o conceito de pulsão de morte. Aí, conforme ele diz, não há uma dominância pura e simples do princípio de prazer sobre os processos psíquicos. E que, se tal dominância existisse, a maioria dos processos deveriam ser acompanhados pelo prazer ou conduzir a ele, o que é contradito pela experiência cotidiana.
Então, o que ele diz? Que não, o princípio do prazer não é uma dominância do princípio do prazer, não é uma coisa que domina. Né? Porque se acontecesse isso, a maioria dos processos, como está dizendo o Freud diz, deveriam ser acompanhadas pelo prazer ou conduzir a ele. Só que não era o que acontecia na clínica. Então aí se provou também que não é uma supremacia. E aí a pulsão de morte passa a ser uma nova referência para a clínica para a qual a escuta estaria voltada não somente para as pulsões a respeito das excitações que induziriam a busca de objetos. Claro, porque lembrando que Freud remete muito à questão sexual, porque ele tratava as histéricas. E os neuróticos, de certa forma, também, que daí tudo tinha a ver com questões sexuais. Era unânime. Nessas questões, pelo menos na histérica era unânime. Então, por isso que ele embasou nesse conceito. Claro que depois com outros psicanalistas que surgiram e desenvolveram trabalhos, não focaram só nisso, focaram em outras demandas da sociedade. E não só no histérico, no neurótico ou no perverso, como foi que Freud focou. E aí, voltando para o texto, então, a pulsão de morte passa a ser uma nova referência para a clínica, para a qual a escuta estaria voltada não somente para as pulsões a respeito das excitações que induziriam a busca de objetos, porque aquele desejo, mas também para a tendência que levaria o indivíduo ao estado inanimado, visando a eliminação completa das tensões. E aqui traz mais um trecho da obra de Freud. Te convido a pegar um texto do Freud mesmo e ler, que é bem interessante. Mas mais ou menos eu explico aqui o texto. E aí, desse modo, como é que ficou daí o conceito definido? Pulsão de vida. É a energia que impele a ação e ao investimento, induz a busca de objetos. Agrupa aquelas que eram entendidas como pulsões do ego e pulsões sexuais. Juntou, daí virou pulsões de vida. Inicialmente dirigidos ao próprio ego, narcisismo, e depois dirigidos a objetos externos. Então tinha como momento a si, depois a objetos. E aí veio a pulsão de morte, voltada à inanição, descarga completa da excitação, eliminação da estimulação do organismo, extinção do sofrimento, busca o nirvana, visa a ausência de estímulos, que em última instância é a morte. Então, na verdade, é aquela coisa que, a busca da pulsão de morte não significa necessariamente ser a morte em si, mas daqui a pouco não depender de nada, simplesmente só viver, não tem a questão da fome ou da questão do sexo, então muda nesse sentido, mas que também pode levar, dependendo dos motivos, à morte. Esses tortuosos caminhos para a morte, fielmente seguidos pelos instintos de conservação, nos apresentaria hoje, portanto, o quadro dos fenômenos da vida. Então, a vida humana é o resultado da interação entre pulsão de vida e pulsão de morte. Então, a gente está sempre interagindo um com o outro. A gente nunca consegue totalmente o prazer, porque a gente tem o princípio do prazer, mas também tem o princípio da realidade. O que nos leva a fazer o que fazemos no dia a dia, por vezes precisando de um detox, ou de deitar-se em posição fetal para conseguir sobreviver psicamente. Às vezes num sofrimento, um luto. Daí geralmente a pessoa que está muito triste vai lá, deita, em posição fetal, como se diz, de feto. E aí é nesse sentido que daí digamos que é como se ela voltasse para a barriga da mãe. Claro que é simbólico, mas é como se fosse isso para nascer de novo. Então seria isso. Mobilizados por uma energia com tendência para desligar, desopilar e despressurizar. E aí vamos entrar no tema 2, que é a psicodinâmica. Como é que a dinâmica do psiquismo? Como é que as coisas se interagem? Quando se fala em psicodinâmica é nesse sentido. E aí vamos ver, a agressão é um dos resultados da interação entre pulsão de vida e pulsão de morte. E pode ser direcionada tanto ao próprio psiquismo quanto ao mundo externo. Então pode ser tanto para si quanto para fora. E aí um trecho aqui fala no texto do ego e o id, do Freud, ele afirma que a pulsão de vida precisa encontrar formas de manter a vida ante a tendência mortífera da pulsão oposta. Porque o organismo em si ele sabe que existe uma pulsão de morte. Então a pulsão da vida ela tem que encontrar formas para conseguir driblar. Uma das soluções pontuadas por ele é o desviar da pulsão de morte para fora do organismo para não provocar a destruição interna. Joga para fora.
Assim, boa parte dessa pulsão se voltaria para o exterior e se apresentaria aí, pelo menos parcialmente, em forma de destruição. Quanto à parte da pulsão de morte, que permanece no ego, Freud dizia que ela poderia chegar à descarga por meio da fusão, a pulsão de vida também. Então está dizendo que uma fusão poderia ter essa descarga. Neste formato, formas saudáveis de descarga são desenvolvidas em contrapartida às soluções que a pulsão de morte encontra quando desfusionada, que seria o estabelecimento de neuroses graves. Então, soluções de morte para não morrer de fato. Quando desfusionada, a pulsão de morte encontraria no superego um aliado e seria responsável pela dureza e crueldade exibida dessa instância. Lembrando, o superego é aquela criatura que fica dizendo para ti o que tu deve fazer ou não deve fazer, o que é certo ou errado. E que em certa parte, às vezes, se o superego é muito forte, ele tenta te punir sempre. É quando a pessoa se pune muito. Faz uma coisa que fica se culpando porque fez. Né? A pulsão de morte é responsável ainda pelo sentimento de culpa instalado no ego. É quando a gente se sente culpado. Que faz com que o sujeito se julgue merecedor de sofrimento. Então tem isso aí. Então, no texto citado anteriormente, é importante destacar a seguinte explicação. Aí que eles vão explicar, o texto vai explicar o que significa esse trecho. Quando a pulsão de morte permanece no ego, ela pode ter dois destinos. Quando a gente começa a sentir a pulsão de morte, ela transparece, está no nosso próprio eu. Então, o que pode acontecer? Se unir com a pulsão de vida e fluir com saúde mental, tipo, sei lá, uma tristeza, vai lá, te encolhe tudo, mas tu fica bem, vai se recuperando aos poucos. Isso unindo com a pulsão de vida. Então, um complementa o outro. Ou se unir com o superego e assim potencializar sua crueldade, ou ação exagerada e excessivamente punidora voltada ao ego, te punindo. Responsável pelo sentimento de culpa e pelo sentimento de merecer o sofrimento. Isso pode levar o sujeito a querer se matar. E aí, com base na teoria da pulsão de morte, Freud concebeu a ideia de um masoquismo originário, ou seja, um prazer na dor. Trata-se da pulsão de morte que se mescla com a pulsão da vida no interior do funcionamento psíquico. Lembrando, pulsão de morte e vida estão sempre andando juntas, conforme Freud trouxe. Só que ele também concebeu a ideia de um masoquismo originário, tipo uma coisa de origem masoquista, como se fosse uma coisa natural do ser humano. Assim, parte da agressividade que deveria ser lançada para o mundo externo se volta para o interior do eu. Em vez de se voltar com o mundo, acaba voltando para si. Essa tradução do texto. E aí, com base na teoria freudiana, a concepção que se faz do ser humano é de ter naturalmente em sua essência tanto amor quanto ódio. Horas amor, horas ódio. Por isso é muito inadequado quando psicanalistas incentivam pessoas a terem só o bem dentro de si, condenando o mal como forças invasoras e opressoras. Lembrando que a gente, na clínica, não pode ter julgamentos. Tem escuta. A compreensão psicanalítica é de que os conteúdos agressivos retornam ao psiquismo, mas tem no próprio psiquismo a sua origem. Então, quer dizer, tem um motivo para a pessoa ser agressiva, por exemplo. Dando possibilidade para a compreensão de mecanismos de defesa como projeção, identificação projetiva, bem como sintomas de ansiedade persecutória, paranoia, delírios e alucinações. Então, na verdade, aqui ele trouxe alguns mecanismos de defesa do ser humano, que tem alguma questão psíquica na mente, incomodando, e aí se resulta nesses sintomas que eu acabei de ler. E aí a teoria pulsional ajudou na compreensão da agressividade, do sadismo e do masoquismo. Lembrando, para quem não sabe, a questão da agressividade é fácil. A do sadismo é a pessoa que gosta de fazer dor nos outros, e o masoquismo de sentir a dor. E na posição melancólica, o tipo de fusão é entre o eu, com o sadismo, do super-eu, sendo essa fusão venenosa para o sujeito. Então na verdade, o super-ego, o super-eu, é aquele que gosta de estar te martelando, te julgando. Aí imagina o sadismo do super-eu, que é o que, se ele gosta de violentar, de ficar julgando, ele gosta de machucar. Então fica nesse processo. E aí, só que está dizendo que daí a posição melancólica acaba sendo uma coisa perigosa,
Daí a pessoa pode se destruir. O contexto em que se deu a elaboração do conceito de pulsão de morte foi marcado por traumas decorrentes da Primeira Guerra Mundial. E aqui traz o intervalo da guerra. E o luto pela perda de sua filha Sophie Freud, aos 27 anos. Então, no caso, traumas do próprio Freud, quando ele veio com a elaboração da pulsão de morte. Durante a gripe espanhola, em 1920. Foi um período marcadamente sofrido para Freud. A guerra evidenciou a força da agressividade e destrutividade humana, o que fez Freud considerar a destrutividade inerente ao ser humano. Que viu que a coisa sempre acontece, porque a guerra não é nova. Só que ele estava presenciando a guerra. Essa é a diferença. E a evolução da teoria pulsional aparece especialmente nos textos. No caso, a primeira teoria pulsional. Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905. Também aparece na análise de uma fobia de um menino de 5 anos. A concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão. Formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental. Recordar, repetir, elaborar. E sobre o narcisismo, uma introdução. E depois a segunda teoria pulsional, as pulsões e seus destinos, e além do princípio do prazer, que são textos bem conhecidos. Então encerro essa primeira parte, e aí na próxima aula vamos ver a parte 2 da aula 4, e te espero na próxima. Até mais!